Bem-vindos ao Jazz Manus Lisboa, um podcast dedicado ao inesquecível Django Reinhardt e a toda a sua herança musical. Aqui mergulhamos nas histórias, nas paixões e nas experiências dos músicos que mantêm vivo este estilo em Portugal, com um olhar especial para o seu crescimento e as suas raízes na Grande Lisboa. Jazz Manus Lisboa é uma conversa com muito swing. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, a mais um podcast Jazz Manus Lisboa, um podcast dedicado às histórias dos intervenientes músicos que vivem em Lisboa e perpetuam este género de música. Então, para mais um episódio, tenho comigo hoje o excelentíssimo Andrew Snyder. Olá, Andrew. Olá, tudo bem? Tudo bem? Antes de mais, como é que tu dizes a palavra podcast? Eu diria podcast, mas se eu fosse falar português, então eu diria também podcast. Pois, é que já me gozaram em podcasts anteriores, porque eu digo podcast, então já não sei como dizer, mas vou dizer podcast, fica no meio dos dois. Está perfeito. Andrew, fala-me de ti, de onde é que vens e o teu background musical. Então, sou dos Estados Unidos. Eu comecei a aprender a música quando era muito nova. Estava numa cena de música tradicional dos Estados Unidos, ou seja, old time, que seria o bluegrass, e então uma sonoridade da guitarra e do violino da música tradicional americana no sul dos Estados Unidos, sudeste, Georgia. Ok, és de Georgia, é isso? Então, morei em outros lugares, mas a minha, Origem. o período de formação foi mesmo em Georgia. Então, aquela música tradicional, eu assim, bebi um pouco naquela fonte. Com que instrumento? Eu comecei a tocar guitarra, o trompete e o piano ao mesmo tempo. E ficam esses três os instrumentos que sinto mais à vontade, sobretudo guitarra e trompete. Ok, mas isso foi uma curiosidade tua? Foi uma herança familiar? Uma imposição, por assim dizer? Não foi uma imposição, acho que eu estava sempre envolto da música. Boa. E achei a guitarra aos 10 anos num acampamento e comecei a tocar e me interessei. Ao mesmo tempo comecei a tocar o trompete na escola. Então, a partir dos 10 anos realmente me considerei músico e era uma coisa que sempre quis fazer e continuar. E dentro desses três instrumentos que tocavas, guitarra, o piano e o trompete, qual é que era aquele que mais, na altura, que te atraiu mais, que usavas mais? Acho que era a guitarra, era um instrumento que sempre pensei que tocava melhor e eu fiz cenas de blues e aprendi solos de rock, assim, foi aquela rock de adolescência, mas sempre toquei também o trompete na escola, era mais um instrumento de escola, mesmo o trompete. E com que idade tinhas? Então estamos a falar assim do high school nos Estados Unidos, digamos, tipo 14 anos, 15 anos, estava muito numa cena rockera, mas também com essa música tradicional no fundo, que também eu acho que foi um pouco essa experiência que foi uma inspiração depois para me mergulhar no Jazz Manus. E já lá vamos chegar ao Jazz Manus, é esse o propósito, mas antes de chegares a Portugal, tu ainda passas pelo Brasil, não é? Sim, pronto, eu estudei a música na faculdade. Durante a faculdade, na verdade, tive a experiência, a oportunidade de estudar em Paris. Também fiz um semestre em Paris, aprendi o francês. Então aí também tinha um pouco essa sonoridade da música Manus. E foi, na verdade, naquela altura que comecei a tocar pela primeira vez a música Jazz Manus. Depois fui no Brasil, vou falar disso, mas aprendi, eu estava a fazer aulas com um guitarrista que me deu vários exemplos de assim, guitarristas clássicos, famosos, e, para sacar solos e transcrever. E eu fiz isso com uma solo do Django, que era do Minor Swing, assim, um solo clássico que na altura foi muito difícil para mim tirar tudo com 20 anos, mas fiz e assim, ficou nos dedos 20 anos depois. Depois disso, assim, não continuei no Jazz Manus, mas sempre toquei jazz. E com essa experiência do jazz e também com o conhecimento da música da Bossa Nova,
tive a experiência porque fiz um curso na musicologia, fiz mestrado e doutorado na musicologia. Através desse programa, tive a experiência de ir no Brasil, onde não toquei assim jazz manouche, mas muita música brasileira, o choro, o samba, Sim, essas uma coisas. cultura riquíssima em termos musicais. O Brasil é muito poderoso nesse aspecto. Mas voltando um bocadinho atrás, então começaste a tocar ou tiveste a tua primeira abordagem ao jazz manouche em França, numa das tuas idas. Na faculdade, na verdade. Durante Uhum. a faculdade nos Estados Unidos. Mas durante a faculdade eu tive a experiência de passar um semestre na França. Para Ok. aprender francês e tudo. E aí ouvi também. Assim, assim, não estava atrás disso naquele momento. Mas ouvi e foi um impacto. E foi uma sonoridade também da experiência de sala. E como é que o manouche chegou até ti? Foi por troca por conversa de amigos? Foi por causa daquelas aulas. Tipo, fiz aulas com esse guitarrista, me deu vários exemplos de música. Foi ele que te mostrou? Sim, que deu a sim. mostrar. E Ok. foi aquela. Eu depois comecei a ouvir muito Django Uhum. na altura e vários outros guitarristas também, mas não estava consciente de uma cena que devia estar lá também, Uhum. mas não conhecia a cena do jazz manouche, só comecei a ouvir e sacar solos. Uhum. E então, mas tiveste um ligeiro interregno, se calhar não tocaste muito, como já disseste, no Brasil, o jazz manouche. Tiveste quanto tempo no Brasil, já agora? Em 2 anos. 2. Uhum. Ok. E foi lá que tu aprendeste a falar português. Foi, exato. Foi na rua beber copos, nunca tinha Incrível. feito O teu português uma é muito aula formal. Tipo, foi mesmo assim, essa receptividade das pessoas. E depois do Brasil é que vens para Portugal. Então, depois de fazer o doutorado, tive a experiência de vir para cá para fazer um pós-doutoramento, em um período de 6 anos. Foi uma grande sorte de ganhar essa bolsa, esse contrato. E quando vim para cá, estava à procura de coisas para fazer. Uhum. E foi um pouco assim que caí nessa cena de jazz manouche. E quando tu chegaste a Lisboa, eu sei que chegaste numa altura muito complicada, que foi o Covid, o confinamento. Foi duro para todos. Imagino por uma pessoa que é recém-chegada ao país e que tem que ficar em casa. Mas mesmo assim, como é que tu encontraste como é que encontraste o Jazz Manouche em Lisboa? O que é que viste? Como é que chegaste até ao Jazz Manouche? Sim, eu cheguei em março de 2021. Não só era na pandemia, mas tinha uma bebê ah, de 1 ano na altura e estava assim completamente novo no país. Não, como dizes, não conhecia as pessoas. Acho que naquela altura não estava a acontecer música Uhum. no geral, Claro. ainda estava naquela cena de não sair, de ficar em casa. Acho que foram 6 meses aqui até ter qualquer coisa para fazer musical. Mas eu comecei a curtir, né, as páginas do Facebook, dos lugares que parecem o Instagram, dos lugares que pareciam interessantes, e vi um tributo ao Django Reinhardt, Uhum. a página do grupo do coletivo de músicos que tocam esse género de música. E fui no Camões, isso deve ser há 4 anos, pela primeira vez. Fui, mas assim, ainda estava naquele momento da pandemia, então não sabia se devia até falar com as pessoas Uhum. Pois. ou tocar, mas depois voltei, não sei, talvez fosse 1 ano depois, com um trompete, porque aí já estava com mais vontade de voltar a tocar música e vi que era uma cena um pouco livre, e aí tu e as pessoas, né, foram muito receptivas e me convidaram já a tocar, a Sim. subir no palco. Lembro perfeitamente desse dia, pá. Lembro perfeitamente de ver com o trompete. E é isso, é uma jam bastante acessível a quem queira tocar este género de música e que queira saber o repertório, que é importante também saber tocar dentro do género. Mas eu lembro perfeitamente e foi uma bela surpresa, pá. Quando tocaste connosco o trompete foi muito fixe. Sim, encontraste o Camões, que estava com essas jam sessions. E mais, onde é que tu chegavas mais? Não só ao Manouche, porque tocas também outros estilos, obviamente. Sim, então o projeto mesmo de pesquisa e investigação que tinha escrito, depois estou a fazer, é sobre a cena da música brasileira
Lisboa em Portugal, então já fui várias vezes nos choros, toquei nos forrós, sobre trompete, que depois podemos falar disso. Fazer o trompete no jazz band Uhum. não é algo óbvio, mas eu já tinha feito isso, tipo, fazer o papel do instrumento melódico, mas no trompete, que nem sempre é o trompete que faz isso. Mas também nos blocos do carnaval brasileiro que está a emergir aqui, está a surgir. E assim, várias cenas de sub, sei lá, banda de salsa, banda de música de Novo Orleans. Vais a muitos lados. Tento. E tocas também, acho que não falámos sobre isso aqui ainda na nossa conversa, música balcânica. Sim, então eu diria que quando cheguei no Jazz Manouche, eu juntei duas influências para mim, que era o trad jazz, e o Django tocava de uma maneira o trad jazz, que era aquela swing clássico, né, do jazz, e a música balcânica. Toquei em várias fanfarras balcânicas e os Balcãs são muito diversos, tudo, mas sempre, ou muitas vezes tem uma influência cigana lá, né, na música, então que é outra sonoridade, que não soa como a música na Europa Ocidental e tudo. E então tinha essas duas influências, a música balcânica, que tem essa forte tradição e a herança cigana, e o trad jazz. E para mim o jazz manouche, claro, que é uma coisa que é uma tradição própria, mas que tinha tudo a ver com essas duas coisas, que já me apaixonei um pouco por causa disso. Sim, sim. És um amante da música cigana, portanto, dessa influência. Sim, pronto, a música cigana é muita coisa, mas o flamenco é tão diverso e tão rico E complexo, não é? e complexo. Isso. Depois são alvos do racismo, é horrível, mas são, Sim. assim, gênios da música, incrível. Sim. E falando um bocadinho mais em específico em Lisboa, o que é que sugeres às pessoas? Onde é que sugeres coisas a acontecer Jazz Manouche em Lisboa? Olha, tem um tributo tributo ao jazz Do Django. do Django, né? Na má língua, e numa boa sessão de jazz no Camões, que entretanto eu acho que fechou, mas sempre era bom lá. Tem o Miss Manouche, que é mais uma performance, uma canção amor, e assim, tem vários lados. Não é uma comunidade extremamente grande, mas é uma comunidade de pessoas dedicadas e receptivas e interessadas. Depois tem os festivais, tem o Festival Jazz Manouche Almada, que é um super festival incrível, que uma cidade como a Almada investe na cultura, investe numa coisa assim, um festival que traz músicos de renome da França e de outros países, como Angela de Bar, Chavalo Schmidt, e assim, é um conjunto de eventos que é incrível e divulga muito a música além da nossa cena, né? E também tem o Festival Django Portugal, que não conheço tanto, mas assim, já o fato de ter dois festivais na cidade revela um nível de interesse que há. Concordas comigo que está a crescer, está com saúde? Eu estou aqui há 4 anos, Exato, eu vejo que é uma comunidade receptiva, que está a crescer. Receptivo, eu sou assim, sou americano, não sou português, né? Tipo, cheguei assim com poucos vínculos, que me recebeu também, que é muito internacional, cosmopolita, nesse sentido, isso é bom também. E já viste, por curiosidade, algum cigano a tocar, bom, para além, fora, dentro do contexto desses festivais, algum cigano a tocar em Lisboa, Jazz Manouche? Em Lisboa, não posso dizer que vi, mas porque eu, assim, é mais a nossa comunidade de músicos que sim, refiro-me se calhar a um cigano português gajos, né? residente em Lisboa. Não. Infelizmente não. Não chegou, pronto. É engraçado porque os ciganos chegam ao lado, que conseguem chegar com a música deles, e são eles que as promovem e que a fazem e que a tocam. Mas em muitos lados os ciganos não chegam, tem que ser os não ciganos, que são os gajos. Estávamos a falar isso. Os ciganos usam o termo gajo para se referirem ao não cigano. E creio, digo eu, não sei, que a palavra gajo em português vem precisamente desse gajo, frente a não cigano.
Nunca fiz essa ligação, mas seria interessante se fosse assim, seria Sim, seria eu creio fixe. que vem da gíria destas, se calhar de algumas das minorias, Uhum. e acho que vem daí o termo gajo. Pois, pode ser. Eu toquei numa banda que era Inspector Gadget, né? Porque também eu acho que Gadget, Tão grande gajo, nome. Sim, exato. Inspector Gadget era, assim, era uma fanfarra balcânica que tocava a música balcânica cigana, mas não tinha nenhum cigano naquela banda. Então a ideia de Inspector Gadget, além de ser uma piada, era também sermos conscientes que estamos a tocar a música de uma comunidade marginalizada. E sim, só Isso é isso. um grande nome e um excelente conceito. Mas isso revela também o fato que são muitas vezes, que não é só a música cigana, né? A música cigana é tocada também por os gajos e tem uma relação aí entre a comunidade cigana e os músicos que se interessam naquela música. E isso também é interessante. Sim, e é saudável nesse aspecto. Mas pronto, gostaríamos de ter mais Manus em Portugal a tocarem os Manus verdadeiros. Pois, Para a gente tem ir que beber ser. à fonte. Tem que Exato. ser, temos de trazê-los para cá. Ahm, Muito bem. E agora projetos para o futuro dentro do Jazz Manus aqui em Lisboa, projetos em que tocaste, que tenhas participado, projetos futuros, queres falar um pouco sobre isso? Sim, toquei, assim, comecei a tocar trompete no Jazz Manus, que já era uma coisa e as pessoas disseram, por que estás a tocar trompete? Além disso, és guitarrista, por que estás a tocar trompete? Assim, eu comecei com a guitarra, com o instrumento assim, principal de amor, mas nos últimos 15 anos, diria, eu comecei a realmente tocar muito trompete em vários estilos de música, então era um pouco isso que me interessou mais, né? E trazer um pouco a linguagem melódica de outros instrumentos que tocavam com o Django, como o violino, claro, sempre Uhum. Crapelli, mas A tocavam formação com inicial. com clarinete Uhum. e tem também gravações com trompete. O Django tocava com big bands, assim, não é só a guitarra acústica Uhum. e às vezes o violino. O Jazz Manouche tem vários aspectos. Então eu acho que tocar trompete no Jazz Manouche é interessante, é uma maneira, pronto, é mais um instrumento de jazz, né, colado nessa tradição. E nos últimos anos, assim, voltei à guitarra por causa do coletivo. Sempre tocava guitarra, mas voltei a realmente conhecer e tentar tocar Uhum. o Jazz Manouche. Então eu acho que eu tive a oportunidade de tocar várias vezes assim no nosso coletivo, abrir o jam, também tocar com outros músicos em gigs, em gigs, em performances pela cidade. E no Misturado, e no Camões e tudo isso. Eu acho que seria fixe assim montar uma coisa com mais, digamos, autoridade. Mas que seria uma junção assim dessa capacidade de tocar o trompete e a guitarra, assim, ter o trompete do lado, tocar a guitarra, deixar a guitarra, e sim, isso é também assim, interessante para o público ver, né, um músico trocar de instrumento, esse tipo de coisa. Então seria fixe montar uma coisa que seria mais coeso. Eu espero fazer alguma coisa assim Interessante. Uhum. próximos anos. Nos próximos tempos. Mas diretamente relacionado com Jazz Manouche ou Sim, eu gostaria de continuar nessa. Uhum. Talvez seja interessante juntar outros elementos, sei lá, não sei, a música popular daquele tempo, Sim. né? Do choro, da tango, do jazz manouche, sei lá, uma coisa que seria uma junção Vais beber a muito lado. da música popular de 100 anos atrás, no mundo ocidental, em vários lados, que era um período extremamente rico Uhum. da explosão da música popular, que também era um momento de gravar, da gravação, né? Tipo, então seria fixe, porque eu acho que essas linguagens têm tudo a ver. O Django ouvia Sim, era o muito jazz nos influenciado. Estados Unidos e trouxe toda essa herança da música francesa, a valsa, as músicas ciganas da comunidade dele. Então, Já agora,
falando, já que estás a pegar nas influências do Django, como é que caracterizas o jazz manouche para as pessoas que não conhecem? Pois tem o ritmo, né, que é a base, né, tem essa fora da floor sempre tá lá, né, tem mais do que o swing, é um gênero do swing, né, que o Django ouvia o swing e fez uma apropriação disso, mas depois a linguagem harmónica e música e melódica tem a ver com o jazz, claro, vem daí. Mas também claramente se ouve a influência da música cigana. E isso faz com que a música é bem diferente, é outra coisa. Por exemplo, na música cigana, na música balcânica, tem um makam. Makam é uma moda que se fala na música árabe, na música turca. A makam Hijaz, que é clássico. Bum, 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 bum. E é isso a anniversary song. Bum, bum, bananam, 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 isso não é a música clássica do swing, isso vem de outro lugar, né? E é a escala Hijaz da música cigana, ou pelo menos se fala assim nos balcões. Então, o jazz manouche é um conjunto de géneros, né? E se ouve muitas influências, mas claramente não é assim o jazz americano clássico swing por causa dessa influência. Sim, mas adapta muito o repertório do swing americano, adapta muito ao seu género. Claramente. E então, vamos acabar, Andrew. Acho que ficámos aqui mais 20 minutos ou meia hora. Mas pronto, vamos respeitar o tempo do podcast, cerca de 20 minutinhos. E acabamos com a habitual rubrica, por assim dizer, em que te peço, por favor, uma música, um tema do Django Reinhardt para sugerir aqui à malta, para a malta ouvir em casa. O que é que sugeres? Acho que a música Hanuman é incrível. É uma balada composta já num período maduro, um pouco ao fim da vida do Django, que o Django tem baladas incríveis com melodias assim muito sutis e tudo, mas a Hanuman é uma coisa que mostra também a diversidade de influências e capacidades de composição, que não é de nada, não é de todo uma música assim tradicionalmente de swing. É uma coisa que é uma exploração de outras sonoridades. É um grande tema, Andrew. É uma balada incrível do Django, das minhas preferidas. Eu creio que foi gravada em 53. E é isso. Então deixamos aqui a dica do Andrew. Muito obrigado a vocês. Obrigado por terem estado connosco. Ouçam mais Jazz Manouche. Se estiverem em Lisboa, venham ouvir-nos nas jams do Má Língua. E uma grande semana para todos vocês. Fiquem bem e até para a semana.